Milei, o imbrochável, incomível? Incomible, não há a possibilidade de ser. E segue o processo de Bolsonaro. Tudo jóia? As redes de extrema-direita bombando. Dipende che faccia te la marcola. Vê no Zap. Colongando de volta, tudo bem, gente? Vocês devem ter percebido, ou passaram a perceber nesse momento, algumas mudanças sutis aqui. Eu tô pensando em fazer uns vídeos pro Instagram, não pra cá, porque aqui é um lugar para debater ideia. Porque cada negocinho desse, cada coisinha dessa assim que eu tenho muitos objetos, eles têm uma história, mas não pra cá, talvez pro Instagram. Por isso que eu peço pra vocês, né, sempre, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a Coluna do Garrote. Não é novidade para vocês que eu vivo em dois mundos. O mundo aqui dos terrabolistas e o mundo da extrema-direita nas redes sociais. E eu vou tratar disso, esse ping-pong que eu faço, usando dois temas para esse ping-pong. O relatório da Polícia Federal, que teve o sigilo levantado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre as joias e Bolsonaro e família, e também o evento da extrema-direita em Santa Catarina. Bem, começando pelo relatório da Polícia Federal. A gente já viu muitos fragmentos dessa história, só que agora vem com muitos detalhes. Vou pedir para o Renatinho rodar aqui. Isso aí é o relatório da Polícia Federal. É muito longo, é muito longo. Revela ali uma habilidade gigantesca desses de produzirem provas contra si mesmos. Eles até se xingam ali, um xingando o outro. A delação do Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, é muito importante, mas não é a única fonte de informação. Tem muita redundância. Tem uma linha do tempo muito interessante entrelaçando as informações públicas que começaram a ser divulgadas a partir da descoberta daquele militar, ministro, que vinha da Arábia Saudita com a mochila com joia, descobriram ali no aeroporto de Guarulhos, e também como é que foi a reação ali nas trocas de mensagens entre Mauro Cid, Bolsonaro, os advogados e tudo mais. O que a Polícia Federal chama de verdadeira operação de resgate de bens. Bem, vocês viram aí, ficou passando, é muito longo. Eu recomendo que vocês leem, pelo menos o início desse documento é público, desse esquema que é muito militarizado, muitos militares participando disso. Eu tive o desafio de resumir tudo isso para uma participação na CNN Portugal. Foi um desafio molhadinho, vocês vão ver. Jair Bolsonaro é suspeito de desviar €1 milhão em presentes recebidos nas visitas oficiais ao estrangeiro enquanto presidente. O relatório da Polícia Federal do Brasil descreve um esquema para enriquecimento ilícito. Um tema que nos leva em direto ao encontro de Nelson Garron, correspondente da CNN Portugal. Nelson, bem-vindo. Em concreto, do que suspeita a investigação? Estamos a falar de que alegado esquema de enriquecimento ilícito? Pedro, muito boa tarde. Olha, o documento são 2.000 páginas. Eu virei à noite revirando esses documentos. Qual é a acusação, Pedro? Vamos lá, tentando responder a sua pergunta de forma bastante sintética. E há uma descrição ali no relatório da Polícia Federal de como esse material foi enviado para os Estados Unidos, ele foi vendido ou leiloado em vários locais, em 3 estados diferentes, para que isso virasse dinheiro, esse dinheiro depositado na conta do pai do ajudante de ordem de Bolsonaro, e isso virou dinheiro vivo nas mãos de Bolsonaro. Em público ele dizia, não conheço, e os documentos da Polícia Federal mostram uma troca de mensagem do ajudante de ordem com o presidente. O ajudante de ordem enviava um link do leilão da joia online e Bolsonaro responde positivamente, ou seja, ele acompanhava o leilão dessas joias. A defesa fala em perseguição e diz que não há qualquer base factual nisso, mas ali há 2.000 páginas com muitos factos, muitas provas, muitos textos, áudios, vídeos, geolocalização e todos os tipos de provas factuais. Pedro. Nelson, obrigado. Boa tarde. E nesse esquema militarizado, teve uma parte do relatório que se dedicou a descrever o processo capitaneado por Mauro Cid, que envolvia o pai dele, de lá já nos Estados Unidos. As joias já tinham ido para os Estados Unidos, ali no avião presidencial e tudo mais. Eles tinham um trabalho de avaliar essas joias, tentar vender, receber o dinheiro dessa venda, depositar na conta do pai do Mauro Cid, isso ali virar dinheiro
para o Jair Bolsonaro. Esse trabalho de recompra foi orientado pelo Mauro Cid, que também protagonizou isso. Ele fez uma visita relâmpago aos Estados Unidos, menos de 24 horas, passou no Banco do Brasil de Miami, sacou um dinheiro, esse povo adora um dinheiro vivo, e acabaram achando o comprovante desse dinheiro na casa do Mauro Cid. Tá tudo lá, tudo muito claro. E é interessante que eles se comunicam muito pelo WhatsApp, né? Vi no Zap, total, né? Eles se comunicam muito pelo WhatsApp e o Bolsonaro tinha uma mania, vamos especular por quê, de apagar muitas as mensagens. Mandava mensagem, apagava, eles apagavam muito as mensagens. Por que será? Eu citei aí várias coisas que são absolutamente públicas, mas eu queria focar numa mensagem trocada entre o advogado de Bolsonaro, talvez ex-advogado, que está incluído no indiciamento também. Eu tenho que fazer um trabalho aqui de não compartilhar com vocês, já compartilhando, um certo asco da figura. Esse asco não pode poluir o meu julgamento, mas é muito difícil, eu confesso para vocês. Só recapitulando, esse caso ficou conhecido quando foi descoberta aquela mochila, como eu falei, com o ministro Almirante, no aeroporto de Guarulhos, dia 3 de março, reportagem do Estadão. Só que isso tinha acontecido mais ou menos um ano e meio antes, em outubro de 21. Só para ficar claro, porque tem esses dois tempos, o tempo da divulgação da informação e o tempo em que ele aconteceu. E aí o ACF fica mandando mensagem para o Bolsonaro, tá lá no inquérito da polícia, e naquele momento da troca já tinha descoberto a questão lá do aeroporto de Guarulhos, já tinham descoberto um segundo kit de joias, já tinha uma defesa pública de que eram itens personalíssimos e o advogado já tinha dito em público que era um mal-entendido. Por que eu separei isso? Porque conversa muito com esse meu ping-pong que eu faço entre terrabolismo e Vinozap, que é uma orientação do Alberto Youssef para como lidar com esse assunto. Nunca entrar no mérito. E aí eu vou separar essa nota, tem a imagem aí, Renatinho? E aí tem a transcrição desse áudio. Qual é a mensagem, segundo o ACF? Presidente Bolsonaro é honesto, agiu na lei. Isso é armação, é fake news. Nunca teve um caso de corrupção em 4 anos de governo Bolsonaro. É perseguição política. Isso é a orientação do ACF para o Bolsonaro. Estão procurando pelo em ovo. Esta mensagem, simples, curta e grossa, é que tem que ir para o público, sem adentrar em detalhes, em questão de leis, nem nada, porque o povo não tem tempo para ler e nem vai entender isso. Se entrasse no mérito, o povo não ia entender. Então tem que ficar ali no nível da superficialidade. A mensagem que é um tiro de canhão que nós falamos tudo o que interessava, sem falar nada que compromete a defesa e estratégia da defesa. Ou seja, se compromete a defesa, quer dizer que há motivo para comprometer a defesa. Tá aí. Todos estão elogiando, todos exceto aqueles que têm ciúmes, inveja, ego, vaidade, querem protagonismo e ficam atirando nas costas em verdadeiro fogo amigo. São invejosos. Beijem no ombro pro recalque passa longe. E por que eu pensei, ao longo de 2.000 páginas, por que eu pensei isso? Porque esse é o padrão de hoje, de sempre, do Vinozap. A ideia de que é armação, é fake news, Bolsonaro é honesto e é perseguição. Para nós, terrabolistas, esse documento traz detalhes inéditos e, principalmente, mostra ali uma ciência do Bolsonaro sobre o processo, do recebimento das joias, do envio das joias para os Estados Unidos, para a negociação dessas joias. Parte delas já tinha sido vendida, já tinha virado dinheiro, entrado no bolso dele, e ele também acompanhou o leilão de outra joia. Ou seja, ele sabia. No mundo do Vinozap, armação, tudo fake news, Bolsonaro é honesto, é perseguição. Se a minha estava demorando, né? Estava demorando a entrar hoje. Ela resumiu bem o espírito das coisas. É uma pegada emocional. E a emoção que une as pessoas pode ser uma reação ao ódio que elas têm do que elas veem como uma ameaça comunista. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Slogans como esse, né? Palavras de ordem, sempre afeto esse movimento, um movimento da extrema-direita. Mas é interessante, e aí eu vou encaminhando para o segundo assunto, extremas direitas são muito diferentes. Aqui no Brasil é comum a extrema-direita defender a tortura, um golpe de Estado, a homofobia. Na Europa, a extrema-direita se foca muito na imigração, que tem tudo a ver com uma questão racial. Não entra no discurso da extrema-direita lá essa coisa meio tosca, sexualizada que tem aqui, exaltando aquela coisa do macho latino, sabe? Só que quando as extremas-direitas se conversam, elas não entram nesse mérito, é só um movimento. Elas se identificam mais com o objeto
ao qual elas se opõem, mais com que o discurso detalhado de cada uma delas. E a extrema-direita brasileira super apoia a extrema-direita europeia e a americana também, sendo que as medidas que a extrema-direita defende são excludentes daqueles que vêm de fora, né? E quando a extrema-direita fala de uma invasão estrangeira, é claro que eles focam no islamismo invadindo a Europa, mas eles não veem os brasileiros exatamente como europeus. Mas esses brasileiros da extrema-direita acabam se vendo como brancos, porque no Brasil o conceito de branco é um conceito muito elástico. Eles não veem que o discurso da extrema-direita europeia exclui o Brasil. O discurso anticomunista é comum, né? A gente vê o Javier Milei fala do anticomunismo, o Trump fala muito do comunismo. Então, o que cada um entende como comunismo, aí cada extrema-direita interpreta do seu jeito, dá uma cor local. No Brasil, a adesão ao bolsonarismo ganhou um símbolo. A medalha dos 3 Is. Imbrochável, incomível e imorrível. Renatinho, põe aí, por favor, essa medalha aí. Teve o evento em Santa Catarina, e é engraçado que eu fiz uma entrada para CNN Portugal na véspera desse evento, tentando antecipar o que aconteceria. Olha só. Milei vai estar no Brasil, já este fim de semana, mas não vai estar com Lula. Ora, Nelson, que relação há hoje entre os líderes e os dois países? Olha, Pedro, existe uma relação umbilical entre o Estado brasileiro e o Estado argentino, mas a relação pessoal dos dois atuais chefes de Estado é inexistente. Até agora, os dois não se falaram. Lula da Silva não foi à posse de Milei e impôs uma condição para quebrar o gelo. Só conversa depois de um pedido de desculpas. E nesse clima de animosidade, Milei está no Brasil este fim de semana. Milei vem participar de uma cimeira da extrema-direita latino-americana. E aí parece um guião repetido. Nas 4 viagens que ele fez aos Estados Unidos, ele cumpriu uma agenda mais de líder da extrema-direita do que de presidente. Participou da cimeira conservadora, encontrou o ex-presidente Donald Trump, não Joe Biden. E em maio, em Madrid, num evento do partido Vox, Javier Milei atacou a esposa do primeiro-ministro Pedro Sánchez. A reação da Espanha foi rápida e dura. Retirou o embaixador em Buenos Aires de forma definitiva. Portanto, Pedro, olhos voltados para o discurso de Javier Milei em solo brasileiro. Será que o presidente argentino vai aproveitar o evento da extrema-direita para provocar um novo incidente diplomático, hein? Pedro, algo me diz que nós vamos falar ainda muito de Javier Milei. Tchau, até a próxima. Obrigado, Nelson. Aposto nisso também, convicto que é mais fácil acertar no Euromilhões do que errar na previsão de que Milei será muitas e muitas vezes tema no G7. Vocês viram ali, eu trato no nível da diplomacia. Eu falo como Milei não segue os ritos tradicionais de um chefe de Estado. Fui até otimista. Eu pensei que o destaque seria o discurso do Milei. Ele foi uma das principais estrelas, sem dúvida, muito porque ele é um presidente no cargo. E o destaque da visita dele acabou sendo ele recebendo esse, que é um dos símbolos do bolsonarismo. Eu vou rodar o vídeo, que é do momento em que ele recebe a medalha dos 3 Is. É para ser super engraçado, tá? Na lógica da extrema-direita é um vídeo muito engraçado. Você tem ali, vou descrever a cena mais ou menos para vocês não caírem sem ter um mínimo de informação. Você tem ali Bolsonaro, o filho dele Eduardo, que é uma espécie de chanceler do bolsonarismo, porque ele fala uma língua estrangeira, o Milei e a Karina Milei, que é braço direito dele, também é ministra do Milei. Pregunté a mi papá si ya regalaste a vos la medalla 3I. ¿Cuál es la medalla? Nada, de perdón. De perdón. Víctor Orbán tenés solo el alto nivel de las autoridades Putin. ¡Ah, mira qué buena! ¿Por qué es triple I? Porque es inmorrible, se fue cutillado y está vivo. No hay la posibilidad de... perdón la jefa. Sí, sí. Imbrochable es que nunca brocha con las mujeres. Siempre que se va a la cama... No, perfecto, me parece perfecto, la vida misma. Y incomible es que no hay la posibilidad de ser
Un otro hombre te va a comer, porque en Brasil se habla comer. O Eduardo Bolsonaro fala para o presidente de um país estrangeiro, um chefe de Estado, que o pai dele tem um p*** duro com mulheres. E aí entra o duplo pensar bolsonarista, que ao mesmo tempo ele é um pai de família, com a senhora Michele, ele tem um pau duro com mulheres. Esse é o papel do pai de família conservador, né? E não brocha com essas mulheres. Então você tem um filho falando do pênis do pai para um chefe de Estado estrangeiro. E na hora do incomível, que o incomível é a pessoa que não vai ter seu ânus penetrado por um pênis, ele, na falta de vocabulário, dá uma viradinha assim com um bumbumzinho para o chefe de Estado estrangeiro, aquela bundinha dele que tem foro privilegiado, uma bundinha com foro privilegiado, para falar que incomível, que o pai dele, esse senhor de quase 70 anos, não vai ter o ânus penetrado por outro homem. Revela o nível da coisa. No palco, Eduardo Bolsonaro fez um discurso mais, digamos, preocupante, porque ele disse que tem uma lei nos Estados Unidos que pode ser aplicada no Brasil caso o Trump vença, que vai basicamente congelar os bens brasileiros nos Estados Unidos, como acontece com a Venezuela e com Belarus, que foi o que ele citou. É um patriota. É um patriota que vira a bundinha assim, que tem foro privilegiado para um chefe de Estado estrangeiro. Ele fala do ânus e do pênis do pai e das relações que o pai tem com mulheres para um chefe de Estado estrangeiro, sob muitas risadas de Karina Milei, de Tarcísio e do próprio Bolsonaro com a sua inconfundível e irritante risada. A medalha é ridícula. Com certeza, Renatinho pôs de novo a medalha. Mas esse gesto, que é ridículo, essa medalha oferecida a Milei, e ele faz questão de dizer que já tem medalha com Trump, já tem medalha com Orbán, já tem medalha com Putin. O Putin guarda essa medalha com muito carinho, com certeza. Mas a tropa bolsonarista entende o recado, que é basicamente o macho frágil, autoritário e fascista que tem em mim reconhece o macho frágil, autoritário e fascista que há em você. E aí, gente, eu fiz um trabalho aqui jornalístico, tá? Não foi por prazer, foi jornalístico, que é uma arqueologia dessa medalha dos 3 Is. Para a gente ter um pouco da compreensão, e esse é o objetivo desses vídeos que eu faço aqui há anos, da mentalidade da extrema-direita, para entender esse espírito do tempo, esse zeitgeist em que nós vivemos, e de como opera essa extrema-direita. É inevitável que a gente precise entender a linguagem, os símbolos, as liturgias, as crenças, os sacramentos, o panteão, os mandamentos da extrema-direita. Usei palavras aí que remetem à religião não é à toa, porque muitas das vezes o bolsonarismo, e eu já disse isso aqui várias vezes, não é uma novidade, na minha opinião, tem elementos muito claros de uma seita. E na seita bolsonarista, essa medalha que nós aqui vemos como tosca, como boba, como ridícula, é uma honraria. É uma honraria e recebê-la é entrar para um grupo seleto de ungidos. Só cidadãos de bem. E mais do que isso, Selminha, é um sinal de lealdade ao mito. E até hoje eu não tenho informação que alguém teve a medalha sustada. Não assustou. Assim como a família Bolsonaro condecorou Adriano da Nóbrega, o miliciano, depois, porque ficou muito claro que ele era um miliciano, ali trabalhava para o escritório do crime, liderava o escritório do crime, ninguém pensou em sustar essa medalha, né? Adriano, por onde anda? Beijos, Adriano. De novo, a medalha é ridícula. Mas no bolsonarismo ela tem um valor e comunica para os seguidores em quem confiar. E essa medalha acabou sendo uma construção, não foi algo que foi idealizado de uma hora para outra. Eu separo um vídeo aqui do dia 6 de setembro de 2019, portanto, um ano depois do Bolsonaro ter sobrevivido à facada lá em Juiz de Fora. O vídeo mostra as pessoas cantando parabéns para o Bolsonaro. Eu sou imbrochável. 2019, ele já usava essa expressão. E começou só com imbrochável. 2021, muito tempo depois,
mais 2021, pandemia comendo, e Bolsonaro, que já se dizia imbrochável, agregou ali mais 2 adjetivos. Ele agregou o imorrível e incomível, estava cunhada ali essa expressão, os 3 Is. O imbrochável já estava uma coisa meio banal e ganhou esses 2 outros adjetivos. Ele usava imbrochável, por exemplo, nas manifestações golpistas que ele fazia, que ele era basicamente o que ele mais fazia, né? Adorava participar de uma manifestação golpista, né? Defendendo o fechamento do Supremo e do Congresso, até se acertar com o Centrão, e aí esqueceu essa coisa de fechar o Congresso. E aí, um mês depois dele juntar esses 3 adjetivos, ele, numa fala, disse que ele era ininfectável, por conta da pandemia, lembra disso, ele não seria infectado, e foi. E aí ele disse que ele era um homem 3I. Então nascia aí, em junho de 2021, os 3 Is, a expressão 3 Is, que ele já tinha explicado que era o imorrível, incomível e imbrochável. E aí, em agosto, nasce a medalha e ele apresenta essa medalha para o mundo. Foi ali no cercadinho, fora do Alvorada, você lembra o cercadinho? Ficava ali os apoiadores do Bolsonaro, gritando mito, 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 e falou assim: minha mulher não pode ver isso não, essa medalha não é para qualquer um, não, pô, tá bom? Uma frase, nos discursos que teremos, né, num livro com os discursos que teremos no futuro, vai ter uma frase dessa: minha mulher não pode ver isso não, Vamos ver. E aí, como ele tem uma fixação anal, estava rolando a CPI da Covid nessa época. E ele dizia que as investigações ali, que revelavam suspeitas de corrupção no governo dele, eram mentirosas, não tinha corrupção e tal. E para se referir à CPI, ele falou: rosquinha para eles. O que ele entende como um insulto. Há quem gosta. E a partir daí foi criada essa medalha, não se sabe por quem, provavelmente por um apoiador, não sei se ele delegou a algum funcionário público ou fez com que a Casa da Moeda, não sei, tudo é possível. E aí eu selecionei uma porrada de print aí para vocês verem quem já mereceu a medalha dos 3 Is. Em setembro de 21, o presidente Bolsonaro concedeu a medalha ao boxeador Herbert Conceição Ouro na Olimpíada de Tóquio. Isso dentro do centro de treinamento da Marinha. Estão lá os militares. Em dezembro de 21, ele deu essa medalha para um sargento, meu xará, Nelson de Oliveira de Silva, da Polícia Militar de Joinville. E o sargento, Renatinho, tem imagem? Mostra aí. O sargento tem uma cara de sargento pincel. Vocês não acham? Pula. Aí eu vou ter que fazer um corte aqui antes de mostrar quem mais ganhou. Teve o 7 de setembro. Teve o 7 de setembro de 22, eleição, né? Eleição ali, campanha e tal. O presidente Bolsonaro, depois do 7 de setembro ali, da parada, ele foi lá pro cantinho e fez um comício. E no meio do comício teve... Isso também vai entrar para a história, esse discurso. Ainda bem que o livro, na parte do Bolsonaro, o livro com os discursos, vai ser um capítulo bem pequeno. Vai ser um capítulo bem pequeno, Bolsonaro, os discursos que marcaram a história do Brasil. Teve um discurso que ficou para a eternidade, olha só. Imbrochável, 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 imbrochável. E aí, gente, eu já estava trabalhando na CNN nessa época. Eu tive que explicar lá para os portugueses o que tinha acontecido. Olha só. Daquilo que se passou hoje nestas cerimónias, em Portugal não seria possível um presidente usar uma cerimónia institucional para fazer tão descaradamente campanha eleitoral. Isso também causou estranheza no Brasil ou não? Causou estranheza, boa noite, Pedro. Causou estranheza, mas digamos que foi até esperado. Isso com certeza não seria visto em Portugal, principalmente pelo tom meio grotesco, meio risível. Ele usou aquela estrutura pública, e quando eu falo estrutura pública, é estrutura de segurança, de palco, de limpeza, de grades, tudo isso para fazer um comício. E a parte grotesca é que ele usou todo esse cenário para fazer uma exaltação da própria virilidade, Pedro. Algo realmente muito grotesco, e ainda deu um beijo em sua mulher ali diante de toda a população. E aproveitou para atacar Lula da Silva, seu oponente, Pedro. Então vocês viram, né? O Bolsonaro falou imbrochável, imbrochável, imbrochável. Como é que eu vou traduzir isso para o público português? Eu disse que ele exaltou a própria virilidade. Se fosse hoje,
eu falaria alguma coisa, exaltou a própria suposta virilidade, né? Porque eu não fiz o fact-checking dessa virilidade do então presidente Bolsonaro. E tem uma questão que eu queria compartilhar com vocês, não sei se vocês sabem, de português europeu, que em Portugal a palavra broche, tem o sentido que nós damos aqui para sexo oral, no sentido popular, broche. Então, um presidente da República, falando em português e falando imbrochável, seria algo equivalente a ele falar imboquetável. Imboquetável não é exatamente uma coisa de que você se orgulhe, né? Você quer ser boquetável. Então, é um pouco estranho, que me perguntaram o que é isso e tal, eu fui explicar, e no ar, como você tem pouco tempo, eu não ia fazer uma grande digressão sobre o conceito de imbrochável, e eu resumi nesse conceito de exaltar a própria virilidade. Bem, vamos lá. Seguem as medalhas imbrocháveis, incomíveis, intragáveis, incomível, imbrochável, imorrível. Corta é Bolsonaro, tentou golpe e tal, a Lula e tal. A medalha não morreu. Não morreu. Em novembro de 2023, o Bolsonaro deu uma medalha imbrochável 3Is para o seu ex-ministro da Saúde. Da Saúde, e eu estou agraciando ele com a medalha 3I. Não é para qualquer um. Logicamente, é um paraibano cabra da peste. E eu vou guardar, presidente, o senhor botou o ministro cardiologista, eu vou guardar a medalha no coração. Um abraço aí, galera. Valeu. E você vê aí, toda vez que fala de nordestino, ele tem que falar que é cabra da peste, né? Nordestino é, obviamente, um cabra da peste. Não tem outra maneira de você caracterizar um nordestino. Em dezembro, quem ganhou a medalha? Neymar ganhou a medalha. Lá no Rio de Janeiro, Bolsonaro deu a medalha imbrochável para o Neymar. Virou o ano. Janeiro de 24. Bolsonaro, já tinha ido 8 de janeiro, Bolsonaro, a joia, já tinha uma confusão, ele já tinha voltado para o Brasil, estava ali em Paraty e concedeu a medalha imbrochável para o grupamento de bombeiros de Paraty, que fica ali no sul do estado do Rio. Em abril, Eduardo Bolsonaro, o chanceler do bolsonarismo, foi para a Hungria, encontrou quem? Viktor Orbán. E ele deu a medalha imbrochável, incomível, imorrível, para o Viktor Orbán e explicou para o Viktor Orbán, em inglês, o que significa. Olha só. 6. Imorrível is a word that I use that when you never die, because he was stabbed and survived it. Imbrochável. You never fail with the woman on the bed. Incomível. It's unfuckable. No one is going to fuck you. Em junho, quem ganha a medalha dos 3Is? Pablo Marçal, que é coach, não quer se chamar de coach, quer se chamar de escritor. Ele tem mais livros escritos do que a idade. Isso demonstra assim, um pouco da qualidade dos livros que a pessoa escreve. Pablo Marçal profetizou. O Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, nunca terá essa medalha, disse Pablo Marçal. Em junho também, Bolsonaro deu a medalha dos 3Is para o presidente do União Brasil do meu Rio de Janeiro. 2 dias depois, ele deu essa medalha para o pré-candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte, um deputado estadual. E esse deputado estadual, eu tenho que falar disso, não posso deixar passar em branco, ele participou da conferência da extrema-direita lá em Santa Catarina e ele citou o caso das joias. Ele disse que o caso das joias é uma história sem pé nem cabeça, que ficam inventando essa história de joia, não sei o quê, não sei porque falam tanto do Bolsonaro, é para tirar do jogo um homem honesto, um homem que fez um trabalho sério nesse país. Tá lembrando um pouco a orientação que o ASEF deu para o Bolsonaro. Bem, talking points do ASEF na boca de um pré-candidato que recebeu o brochinho, a medalhinha dos 3Is. Ainda em junho, a gente lembra do Pablo Marçal, que recebeu a medalha no dia 6 de junho. No dia 14 de junho, quem ganhou a medalha? Ricardo Nunes, que Pablo Marçal profetizara que não receberia a medalha. Ele recebeu. E aí, quando a gente vê a medalha sendo recebida pelo Queiroga, que era pré-candidato à prefeitura de João Pessoa, pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte e agora pré-candidato à prefeitura de São Paulo, o prefeito e pré-candidato, fica muito claro que essa medalha também serve para simbolizar um apoio político de Bolsonaro em ano eleitoral. Teve também medalha imbrochável por um deputado federal que foi
se reuniu com o Bolsonaro em Brasília para tratar de sucessão na Câmara. Ganhou ali uma medalha do imbrochável. É claro que pra gente soa muito ridículo, né? Um bando de homem, Brasil afora, cobiçando uma medalha que atesta que o p dele é duro, o ânus dele não será penetrado por um pênis e que ele é imortal. Pessoas que se dizem conservadoras. Homens de Deus. Vamos ter que entrar no mérito. Eles não entram no mérito no caso das joias, né? Ficam falando, é perseguição, é fake news, tal. Eu vou entrar no mérito. Imbrochável. É mentira. É mentira. Quem nunca broxou? Ninguém tem um p duro o tempo inteiro. Não faz sentido. E esse falocentrismo não ajuda no sexo. O sexo não é para ser uma coisa falocêntrica. Quem nunca estava um pouco cansadinho à noite, ou bebeu um pouquinho, e acabou adiando a paldurecência para a manhã seguinte, e fez um belo sexo matinal? Essa pessoa broxou, mas tecnicamente teve um final feliz. Todos somos brocháveis. E quando a gente fala do Bolsonaro distribuindo essa medalha, a gente vê a lista dos laureados com a medalha, são basicamente, em sua maioria, homens no caso da testosterona. São pessoas que estão mais suscetíveis a broxar. Concordamos? Concordamos. Então essa coisa do imbrochável é fake news. Agora, vamos falar do incomível. Temos que entrar nesse mérito. Os ânus deles, dos portadores da medalha, jamais serão penetrados. Eles falam, isso que é curioso a gente perceber, eles falam pelo lado da oferta, né? Como machos cis, eles não darão o seu ânus para outrem, para outro homem. Eu olho pelo lado da demanda, que é quem quer comer o c... de Jair Bolsonaro, Ricardo Nunes, Queiroga, Milei, Viktor Orbán. Quem quer? A parte do incomível eu tendo a concordar. Mas tem gosto para tudo, gente. Tem gosto para tudo e temos que respeitar toda a diversidade. A parte do imorrível não precisa nem dizer que é fake mesmo. Garrone, diretor aqui. Rapidinho. Mais uma operação da Polícia Federal, desta vez para investigar a chamada ABIN paralela. Pelas investigações, muito claro, Bolsonaro e os seus usaram a estrutura do Estado para proteger os filhos do presidente, bisbilhotar ilegalmente jornalistas, opositores e até ex-aliados. Mas por que o Garrone diretor entrou aqui? Bem, porque a palavra imbrochável, tema de hoje, aparece numa troca de mensagens, um diálogo entre um policial federal que servia na presidência da República e um subordinado dele. Eles sabiam e aguardavam com expectativa o decreto do golpe de Estado, aquele da minuta, lembra? Sente o diálogo. Um pergunta, alguma novidade? Resposta, porra nenhuma. Outra pergunta, o nosso PR, presidente da República, imbrochável, já assinou a do decreto? De novo, mais um exemplo da fixação dos bolsonaristas com a suposta rigidez do pênis do então chefe de Estado. Pela atenção, obrigado. Isso tudo parece uma loucura, mas você que me acompanha aqui tá tranquilo em relação a isso. Porque sabe que na extrema-direita tem essa hipocrisia dos conservadores que falam de sexo o tempo inteiro, tem sexo o tempo inteiro, falam do seu próprio ânus, sua bundinha com foro privilegiado para um chefe de Estado estrangeiro. É o que eu chamo de teocracia do pau duro. Ao mesmo tempo que tem um verniz religioso ali, tem um sexo que passa no discurso o tempo inteiro. E, de novo, o duro é uma vontade, é um desejo, não é algo factual. Você não leu essa parte da Bíblia, mas está lá, procura. Vós, porque a Bíblia tem que ser na segunda pessoa do plural, eu não sei, Deus gosta de falar difícil. Então fala, vós sereis incomíveis, amai a todos, mas não darei vossos... Está na Bíblia. Nos 10 mandamentos, eles atualizaram os 10 mandamentos, né? Essa coisa do não matarás, gente, que coisa mais antiga, né? Não cobiçar a mulher do próximo, coisa mais antiga. Mas eles incluíram um que é não deixarás vossos pênis flácidos. E aí, falando sério, você dizer que é imorrível, que você é eterno, para os cristãos eterno é só Deus mesmo. É só Deus, Espírito Santo, essa coisa de Jesus, isso é eterno. Então, dizer que é eterno é uma blasfêmia. Nessa teocracia do que eles defendem, está permitido, tranquilo, falar da própria genitália em público e do quão rígida supostamente a sua genitália, tranquilo. Pode se gabar também da intransponibilidade anal do orador e também se comparar a Deus. Está tranquilo, esse tipo de teocracia está tranquilo. A gente viu na conferência da extrema-direita
que compararam Bolsonaro a Jesus, porque afinal, né, o Jesus morreu e ressuscitou e Bolsonaro ressuscitou com a facada. São coisas muito semelhantes, são semelhantes. Eu não sou teólogo, longe disso, mas eu acho que essa abordagem não segue muito a tradição cristã. Na teocracia do puro, você pode falar em nome de Deus para perseguir minorias, para justificar um racismo, uma LGBTfobia, para se apropriar do Estado, porque Deus quer Estado, para montar a igreja. E aí é interessante, porque eles são incomíveis, né? Não pode penetrar o ânus, mas pode encher o rabo de dinheiro. Isso está absolutamente permitido. E também Deus está muito preocupado com isenção fiscal. Prioridade divina, temos 3 prioridades divinas, tá? Anota aí. Vocês estão tomando nota? 1. Punir meninas estupradas com uma pena maior que seus violadores. 2. Banheiros de pessoas trans. Deus, prioridade divina. E 3. Isenção fiscal para a igreja, ok? Guerras, pestes, sofrimentos, não. Fica muito claro também que na teocracia do as mulheres têm um papel muito especial, né? Porque elas não podem receber essa medalha. Tem a coisa do imbrochável, a mulher não pode. E não pode exaltar a sexualidade de mulher. Mulher é exaltada pela fé, pelo trabalho dela de mãe. Você não pode dizer, por exemplo, dentro da teocracia do pau duro, que Michele Bolsonaro, essa aí é uma Não pode. Não pode dizer que Marine Le Pen tem um belo duro. Não pode. E que Giorgia Meloni é uma Não pode. Não pode exaltar sexualidade feminina. A medalha tem essa interpretação elástica. Provavelmente, se você confrontar um bolsonarista com esse questionamento, ele vai dizer que é piada. E os líderes estrangeiros não entendem exatamente o que é aquilo, porque é muito difícil traduzir, é algo muito brasileiro. Até o imbrochável não é entendido em Portugal. Na elegante França, um expoente da extrema-direita é alguém com um terno bem cortado. E uma população bem educada não aceitaria, assim, essa piada de um político que se diz imortal. Não faz sentido porque é contrafactual. Na extrema-direita portuguesa, por exemplo, não cabe exaltar a rigidez do próprio pênis, né? Isso não é um assunto público. Vida pessoal é algo reservado. E na Holanda, você tem extrema-direita, que é xenófoba, que é islamofóbica, mas como na Holanda você tem casamento gay há 30 anos, isso de ficar exaltando a inviolabilidade do próprio ânus também não faz sentido, como também sexo anal, gente. Eu não sei quem inventou o sexo anal, mas ele não é exclusivo dos homossexuais, tá? Estão dizendo, tá? Não tenho certeza. Se alguém tiver essa informação apurada, por favor, compartilhe comigo. Essas coisas ridículas, bobas, chulas, estão fora da cultura política de outros países. Resuminho, antes de ir para o Vinuzap. Para os terrabolistas, essa é uma piada boba, quinta série, mas essa medalha simboliza uma aliança entre valores ditos conservadores, ditos anticomunistas, e é uma chancela da bênção de Bolsonaro a seus aliados. Quando ele entrega isso a um estrangeiro, mostra uma ideia de um bolsonarismo que transborda o Brasil. No nosso mundo terrabolista, o Bolsonaro é um par internacional, mas na mitologia deles, não. Ele é muito bem quisto no exterior. É sim, ele é muito bem quisto, mas num nicho bem específico. Opa, desculpa. Num nicho bem... Não, também não pode. Num nicho... Também não. Num nicho bem específico. Nesse ping-pong entre o terrabolismo e a extrema-direita na rede social, agora eu vou para a parte que vocês mais gostam, que é o mergulho semanal no néctar do suprassumo, do chorume, do olor, do bolor, da quintessência da redução do orvalho do bolsonarismo, também conhecido como Vinuzap. Segura minha mão e vamos rodar essa vinheta. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vinuzap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas, textos, áudios, vídeos, memes. Pego tudo, jogo nesse grupo chamado Coluna Garrone, só tem eu, e compartilho com vocês. O nome disso é amor. Vocês viram que tá diferente, porque eu tô num chamado Chroma Key. Chroma Key. Eu vou até tirar os óculos aqui, porque óculos atrapalha muito. Chroma Key. E mostra, Renatinho, como é Chroma Key. Isso é um Chroma Key. E eu estava lá de suéter verde. Verde com verde não combina. Então, botei um pretinho básico e vamos para um cenário aqui absolutamente virtual inventado pelo Renatinho. É isso. Vamos lá.
destaque nos grupos bolsonaristas é esse evento da extrema-direita lá em Santa Catarina. E destaque também, claro, para a questão da medalha, né? Tá lá, Brasil, Milei recebe medalha de imbrochável de Bolsonaro. Tem também aqui uma aspa do Milei: quando alguém deixa de ser pobre, o socialismo perde um cliente. E aí socialismo era o que tinha na Argentina, com o peronismo, Lula é socialista, né? Tudo que não é extrema-direita acaba sendo socialismo. Tem aqui dizendo que Javier Milei foi ovacionado. Fico na dúvida se bolsonarista sabe o que é ovacionado. Mas importa mesmo as emoções. E teve um momento emocionante que é o que eles destacam aqui. Não é, mas devia ser. Essa coisa de eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, cantado desse jeito, devia ser inconstitucional, não devia? Vamos para as ruas? Vamos para as ruas? Tem aqui, citando uma fala do Bolsonaro no evento, que diz aqui: fiquei inelegível por encontro com embaixadores, não com traficantes. Legal explicar isso aqui, porque essa ideia de encontro com traficantes é uma derivação de uma derivação de uma derivação de uma fake news. A ideia de associar o PT, o Lula e seus aliados ao tráfico é a coisa mais comum do mundo. E ele trata a inelegibilidade dele como algo que fosse relacionada a uma mera reunião com embaixadores. Não foi isso. Ele convocou sim os embaixadores e dentro do palácio ele atacou as urnas, o sistema eletrônico, sem nenhuma prova, dizendo que eram provas, mas não eram provas. Até hoje, nunca mostrou nenhuma prova. Um destaque também no encontro da extrema-direita foi isso aqui: emissora de esquerda tenta cobrir evento de direita e é expulsa aos gritos. A emissora de esquerda é a CNN, tudo bem? Então os que defendem a liberdade, juro dar a vida pela minha liberdade, a repórter lá tentando falar foi expulsa. Os vídeos circulam aí. Eu não quero ficar rodando esses vídeos não, porque eu acho que de certa forma incentiva a agressão à imprensa. Eu sei o que eles são capazes de fazer, não é mesmo? Falando em intolerância, tem um vídeo que circula, acabou, tá? A parte da reunião da extrema-direita. Tem um vídeo que circula, que é esse aqui, que eles mostram como eles são muito democráticos, olha só. Aí sem vergonha, aí sem vergonha, aqui ó, sem vergonha. Ó, o que te espera aqui, ó, safada. Ó, o que te espera, safada. Então, é só agressão, não entra no mérito, ela é ladrona, véia, porque isso é um insulto, véia. Vai pra Cuba, qual é a acusação? Nada, nenhuma. É isso. Bastante democráticos. Inglês comunista. Eleição na França, surpreendente, né? A esquerda em primeiro lugar. Como é que eles resumem isso? Ficou meio sem discurso. Aí pegaram aqui uma aspa do Lula, com um ladrão na testa, a gente sabe que ladrão é sempre o Lula. Essa coisa de pegar a joia, mandar para os Estados Unidos, revender e pegar em dinheiro vivo, isso não configura ladrão dentro da extrema-direita. E diz aqui a aspa: inspiração para a América do Sul, diz Lula sobre a vitória da extrema-esquerda. Disse Satanás de 9 dedos. Satanás de 9 dedos é o presidente Lula, apoiador de ditadores e terroristas, tá bom? Ditadores, o Lula sim, tem o apoio de ditadores como Cuba, Venezuela e Nicarágua, não é mesmo? Isso não há como negar. Mas terrorista, não sei exatamente do que ele está falando, mas enfim, é desta maneira que eles resumem o que aconteceu na França. Vamos falar do caso das joias? O caso das joias é muito interessante, porque tem muita coisa para falar. Eu mostrei nesse vídeo, né? Muitos textos, áudios, vídeos, comprovantes bancários, um monte de coisa, né? Exatamente. Eles não. Eles vão usar uma estratégia que é muito comum. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui, que chama Whataboutism, mas no Brasil essa ideia ganhou uma cor local, que se resume em uma vinheta. E o PT, hein? E o Lula? Pois é, quando não tem defesa, você fala e o PT, hein? E o Lula. Então, é perseguição, não tem provas, e o PT. Então vamos rodar aqui um vídeo do Lula, um vídeo antigo do Lula, porque diante de tudo o que aconteceu, tudo que foi descoberto em relação às joias, essa é a única coisa que eles têm para mostrar. Vamos lá. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais,
porque viajei o mundo até trono da África. Houve uma decisão de 2016 do Tribunal de Contas da União para regulamentar o recebimento desse tipo de presente do exterior. De 2016, logo depois do Lula ter sido presidente. Só que, em vez de discutir o que é um destaque ali no documento da PF, de que o Bolsonaro tinha ciência de que ele não poderia ter tirado as joias do Brasil, ele sabia, havia uma discussão ali interna, ele foi avisado de que não podia ter tirado as joias do Brasil, muito menos vendido no exterior. Ele sabia disso. PF comunista. Não mexe com ele, estamos atentos, não encostem nele. Se Bolsonaro for preso, vamos imediatamente lotar as ruas do Brasil inteiro e parar o país. Revolução civil em todo o Brasil. Encostem no Bolsonaro e é isso que vocês terão. Divulguem, passem adiante esta mensagem ao máximo a todos. É a pirâmide, tá? É a corrente bolsonarista. Que você vai passar, envie para 4 e depois aí vão enviar para mais 4 e aí trava tudo. E isso aqui é bom porque é atemporal. Você joga a qualquer momento, diante de qualquer passinho no processo. A PF concluiu o inquérito. Joga isso aqui. Foram divulgados os detalhes depois da quebra de sigilo. Divulga isso aqui. Quando o MP for lá e denuncia, divulga isso aqui. Isso aqui é absolutamente atemporal. E é muito interessante que esse grupo aqui é um grupo de bolsonaristas, né? Então, não encostem nele. Não encostem quem? Você está se dirigindo a quem? Se é um grupo de pessoas que apoiam Bolsonaro. Nós sabemos que Lula está destruindo a economia. Desemprego em baixo, inflação controlada, notícia recente de que as pessoas estão comprando mais comida no supermercado. Aumento real do poder de compra, né? Mas não, Lula está destruindo a economia de propósito, faz parte da cartilha comunista. Como a gente sabe, o Lula é comunista. A miséria e a fome provoca a servidão. O que a gente conclui a partir dessa frase? Que o bolsonarismo provoca um desconhecimento da língua portuguesa. A partir do momento que você vira bolsonarista, você começa a desrespeitar a língua de Machado. A miséria e a fome provocam servidão. Mas né, a pessoa é golpista, vai respeitar. A pessoa não respeita a Constituição, vai respeitar a gramática. Miriam Leitão. Eles adoram odiar a Miriam Leitão, porque vocês sabem, né? Porque a misoginia é muito forte, inclusive nas críticas. As mulheres são sempre mais atacadas e elas são tratadas como feias, porque mulheres foram criadas para serem bonitas. Os homens são imbrocháveis, incomíveis e imorríveis. As mulheres não, elas são bonitas. Esse é o objetivo da mulher, a função social da mulher é ser bonita. E a Miriam Leitão, para eles, é feia. E diz aqui, entenda como o novo aumento da gasolina e do gás pode fazer um bem para você. A bruxa e a língua de serpente. E aí é interessante a gente avaliar a política de preço da Petrobras, porque com a nova administração da Petrobras mudou a política de preço. Antes era um aumento automático atrelado ao preço internacional, agora não. Então, arrisco dizer que o preço aumentou depois do que aumentaria tivéssemos nós sob o regime anterior de preços. Mas isso é um detalhe, né? Isso é um detalhe. Tem outro detalhe, que não é um detalhe, que faz parte da mitologia bolsonarista, que é que o Haddad cria muito imposto. Aqui, o Haddad cria muito imposto, não sabia? Ô taxinha tão bonitinha do pai. Ele, na cara da Beth Carvalho, que cantava Coisinha Bonitinha do Pai. Porque o Haddad cria impostos. Teve a reforma tributária, todas as reformas, as mudanças passaram pelo Congresso, que mexeram muito no projeto original do governo, mas eles atribuem ao Haddad. O Haddad cria imposto, não precisa dizer qual imposto. Errar uma vez é lulice, 2 vezes é demais. Agora, errar 3 vezes aí já é retardade. Vocês que acompanham a coluna do Garrone sabem, trocadilho é o túmulo do humor. KKKKK, muito engraçado. E agora tem uma denúncia. Tem uma denúncia de um senhor, no caso da testosterona, que denuncia um ato falho freudiano do Lula. Eles não sabem o que é ato falho freudiano, mas ele está denunciando aqui uma coisa que o Lula deixou escapar, sem perceber. Não percebeu, gente? E aí acabou revelando uma conspiração. Ainda não é cabeluda, não, mas revelou uma conspiração. Eu vejo que você não precisa ver. Veja quem ele fala. Eu me controlo muito. Eu me controlo porque quando você chega no governo, você já tem problema. Presta atenção. Faça terol pimenta, não sei como. Depende de quem faça terol estúpido. Depende de quem faça terol marcola. Depende de quem faça terol marcola.
O Lula confessou que não é fácil aturar o Marcola. Isso é uma coisa que circula tem um tempo nos grupos bolsonaristas. O Marcola, que é um sociólogo, que é o chefe de gabinete pessoal do Lula, que é o Marco Aurélio Ribeiro, chamado de Marcola. E ele cita o Marcola, e aqui eles pegam esse trecho e falam: o Lula deixou escapar que ele presta contas para o PCC. Mas tem uma questão, que é uma dúvida, que sempre aparece. Quando fala PCC no grupo bolsonarista e fala assim, o governo Lula é aliado do PCC, a gente nunca sabe se é o PCC, Primeiro Comando da Capital, ou PCC, Partido Comunista Chinês. Neste momento, neste vídeo aqui, é o PCC brasileiro, made in Brasil, tá bom? Chegou a hora da conspiração cabeluda. Ela é muito detalhada. Fake news já estão eriçados aqui. Por quê? Quando é áudio, você deixa a mente voar. Não precisa ter imagem, não precisa ter prova, não precisa ter nada. É só uma voz em off, descrevendo o que está acontecendo no Brasil. E você não está sabendo de nada. Marquinhos, acabou o dinheiro, cara. Essa UPA aí, esse negócio, o governo federal não tem mais dinheiro, cara. O impeachment do Lula vai ser qualquer hora, acho que até antes do final do ano. E vai vir uma bomba aí agora, cara, que o Biden é que forçou a eleição desse filho da puta, né? Coagiu os militares brasileiros para aceitar o resultado das urnas. Mas eles têm tudo lá que foi mutretado, o chip, que o Bolsonaro, na verdade, ganhou. Então vai estourar. E já teve a entrevista do cara do cientista, político, professora da USP, com aquela Castanhede, né, da Globo, num podcast, né, que ela fez. O cara contou tudo. Falou que todo mundo sabia que os Estados Unidos que forçou a barra. Chips para fraudar lá de Taiwan para cá pro Brasil para colocar nas urnas. O Lula e os filhos dele, cara, a família dele, essa Janja, ela tá tentando comprar casas, imóveis e tudo com cartão corporativo. Já gastaram 180 milhões com cartão corporativo. Porque o Lula vai ser preso de novo. O Bolsonaro deve assumir a presidência porque houve fraude nas eleições. Diz que já está todo mundo pedindo asilo na França e na Inglaterra. O Bolsonaro foi chamado pelo sistema. O Bolsonaro aceitou o acordo, mas com uma condição. Ele quer a cabeça do Alexandre de Moraes, ele quer a Rede Globo, ele quer os caras que traíram ele e quer aquela Manuela Ávila que fugiu para a França, dizendo que é lá para a Europa. Ela que coordenou o Adélio e o dinheiro, deu dinheiro, essa porra toda, para ele matar o presidente lá em Minas. Ela vai ser presa. Então ele falou que ele não abre mão dessas 4 coisas. Ele falou que o Moraes ele não vai perdoar ele, entendeu? Ele quer a cabeça dele uma bandeja de prato. E ele vai ser preso de novo, cara. Ele vai ser preso e vão tomar tudo que ele tem. A Globo já falou daquele cara da Bahia, que é o braço do Lula, aquele do escândalo lá da Covid, né? Que subiu com 40 milhões, foi comprar aspirador em casa de maconha. Vai se fuder, cara. Tá vindo toda a tona agora. A Globo tá puta, tá vindo tudo à tona. Vamos tentar resumir aqui. Antes do fim do ano, o Lula cai. Os chips nas urnas são de Taiwan, tá bom? Que os Estados Unidos mandou implantar o chip de Taiwan. Assim, a maioria dos chips do mundo é de Taiwan, né? Esse é um dado factual. O Bolsonaro ganhou e teve uma entrevista com a Castanhede, que é uma referência a Helene Castanhede, mas eu acho que foi ao assunto, que eu ouvi esse assunto, que era a Natuzzi entrevistando um cientista político falando de como os Estados Unidos foram fundamentais para pressionar os militares, não para fraudar as urnas, mas para respeitar o resultado das urnas. Diz que, é fonte confiável, diz que estão usando cartão corporativo para comprar vários imóveis, tá bom? O Lula vai ser preso, vai vir uma merda ao ar, Bolsonaro vai assumir a presidência, não sei quem exatamente, está buscando asilo na França, porque agora que a esquerda ganhou na França, a esquerda ganhou no Reino Unido, estão pedindo asilo na França e no Reino Unido. Então o sistema, que é essa pessoa sem rosto, fechou um acordo com o Bolsonaro, que impôs 4 condições. Ele quer a cabeça do Alexandre de Moraes numa bandeja. No caso do bolsonarismo, isso poderia até ser literal, e a fonte o cara falou por o Marquinhos. Marquinhos tá sabendo de tudo. Então, Alexandre de Moraes, sem perdão com Alexandre de Moraes, a Globo, os traidores, quem traiu o Bolsonaro, então assim, bastante gente, e a Manuela Dávila, tá? Que vai ser presa porque ela coordenou a tentativa de assassinato com o Adélio em Juiz de Fora. Então, Lula vai ser preso junto com um cara lá da Bahia que comprou respirador na loja de maconha. Será que já
Já legalizaram a maconha na Bahia? Não sabemos, né? A Bahia sempre nos surpreendendo. Então é isso, tá bom? Tá tudo resolvido até o fim do ano, tá? Lula cai e Alexandre de Moraes, cabeça, bandeja, acabou Globo, Manuela Dávila, tum, tá? E foi tudo informado em primeira mão dessa voz que nós não sabemos para o Marquinho, tá bom? Esse foi o quadro no Zap. Então vocês viram aí, né? Caso das joias, reação e o PT, hein? E o Lula. Não se fala em outra coisa no planeta do que o sucesso da conferência da extrema-direita. E num ato falho freudiano, Lula assumiu que presta contas pro líder do PCC. Ah, e Lula e Alexandre de Moraes vão cair a qualquer momento, tá? Vai rolar uma degola e tal, mas a qualquer momento. Espera. E agora temos aquele momento que vocês gostam, que é do Brasil que a gente quer. E quem traz o Brasil que a gente quer é Maria Maria. E ela ficou pensando nos temas de hoje. O inquérito das joias e também a medalha dos 3 Is. Qual o Brasil que a gente quer? Um Brasil em que as pessoas não fiquem só na superfície, se debrucem sobre os fatos e só depois tenham opinião. Um Brasil em que mensagens de WhatsApp, áudios, imagens de circuito interno de TV, fotos trocadas, comprovantes bancários e outras muitas provas factuais não sejam confundidas com fake news e perseguição. Um Brasil em que os homens tenham consciência da amplitude da sua sexualidade e o entendimento de que o sexo não se restringe ao próprio pênis. Essa é Maria Maria. Por que ela é Maria Maria? Porque ela tem a estranha mania de ter fé na vida. Vi no Zap Interativo, vocês sabem, toda semana, no fim do meu vídeo, eu rodo um vídeo e peço para vocês comentarem. Ponham a hashtag, por favor, para facilitar o meu trabalho e eu só leio mensagens de pessoas que estejam inscritas no canal. Vamos lá? O STF, né, liberou o uso da maconha. Papai e mamãe nunca vão conseguir estar com você em todos os lugares que você estiver. O governo faz isso, filho, porque ele deseja emburrecer as pessoas. Se a gente não tomar cuidado, em breve tempo, nós estaremos consumindo tudo o que tiver nas prateleiras do consumo para nós. Da mesma forma que as pessoas hoje, deliberadamente, consomem entretenimento que trazem todo tipo de impureza, cenas de sexo nos filmes, você tem o poder de decidir. De decidir por aquilo que nós, família cristã, ensinamos para você desde o dia que você nasceu. Tem algo a dizer para os jovens que estão te ouvindo? Não usem. Não usem. Essa mãe acabou de garantir pelo menos 6 meses de muito bullying pro filho na escola. Coitado. Vi no Zap Interativo, pra que maconha se essa família já é alucinada? A família já consome drogas bem mais pesadas que a maconha. Ó, fanfic aqui. Vi no Zap Interativo, cristão descobre o livre-arbítrio e fica chocado, entenda. Vi no Zap Interativo, se aos 15 anos eu tivesse uma mãe assim, certamente eu usaria drogas. Ai. Vi no Zap Interativo, pisque 2 vezes se precisa de ajuda porque sua mãe te obrigou a gravar essa pataquada, camisa de força, vibes, graças a Deus. Vi no Zap Interativo, Senhor Jesus, eu quero é me drogar, é com a voz do Zema. Eu quero é me drogar. Vi no Zap Interativo, o menino reagiu da mesma forma que eu reagia quando minha mãe perguntava se eu ia namorar antes dos 15 anos. E a última, vi no Zap Interativo, Selminha doutrinando. A gente vê aqui no Vi no Zap Interativo. Como ele descobriu? Os seguidores da Coluna do Garrone têm um olhar profundo, Selminha. Então vamos caminhando para o fim. No fim desse vídeo tem mais um vídeo aqui para você comentar. E esse é um vídeo para você que gosta de política, relações internacionais, principalmente política argentina. Tem um senhor, no caso, Testosterona, que sabe tudo desse assunto. E fez uma avaliação da participação do Milei na cúpula da extrema-direita que rolou aqui em Santa Catarina. Ele fala e você dá a sua opinião. Esse é o Vi no Zap Interativo. No próximo vídeo eu leio, tá bom? Coluna do Garrone foi por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Oi, minha gente. Pois então, o CEPAC trouxe muitas novidades. Na verdade, a direita se consolidando cada vez mais e a presença do presidente Javier Milei da Argentina foi a cereja do bolo.
Primeiro, porque ele abriu mão de participar do encontro do Mercosul, dizendo que é preciso se respeitar o empreendedorismo e a liberdade. E ele preferiu lutar por isso lá no CEPAC, em Balneário Camboriú. E deixou bem claro de que a Argentina está no caminho certo. Hoje, as modificações e as mudanças de Javier Milei passaram para o segundo estágio e a Argentina melhora a cada mês que passa. E aí fica a pergunta, como seria bom se a gente tivesse isso aqui no Brasil?